eu quero dar 5 dicas pra vocês que mudaram a minha vida. São extremamente simples e se vocês conseguirem colocar em prática, isso vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar os seus resultados e, por consequência, vocês vão ficar pessoas mais felizes, mais satisfeitas e falar assim, uhul, nada supera o básico bem feito todos os dias. Vocês viverão exatamente o que eu vivo todos os dias. O que a gente precisa entender? A primeira coisa pra gente conseguir aumentar a nossa produtividade é entender, eu quero aumentar a minha produtividade para quê? Se a gente parar pra refletir, o mundo, ele empurra a gente o tempo inteiro, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que dar meu melhor, eu tenho que fazer. Só que isso coloca a gente num estado de um piloto automático que a gente tá o tempo inteiro, parece que eu tô correndo atrás do rabo, e o negócio não anda, as coisas não acontecem. E muitas vezes as coisas estão andando, as coisas estão progredindo. O fato é, como você não sabe exatamente onde você quer chegar, você não consegue analisar onde você estava, onde você quer chegar e como está sendo o seu progresso. Um exemplo muito doido disso, eu peguei esses dias, alguém me perguntou, eu perdi minha autoconfiança, como é que eu faço? E eu contei que eu perdi minha autoconfiança lutando, que depois que eu tive a Mia, eu comecei a apanhar dos meninos de 13, 14, 15 anos de idade, de um jeito que eu não sabia de onde vinha as pauladas que eu tomava. Eu falei, quer saber, eu não sirvo mais pra isso, eu não dou mais certo. Até que eu peguei alguns vídeos. Eu peguei um vídeo da Fabi antes de perder a confiança, e eu achava que eu tava arrasando. Eu peguei o vídeo da Fabi depois de perder a confiança. Então, aqui, antes de perder a confiança, a técnica era muito ruim mesmo, mas ia lá pra cima toda doida, destrambelhada. Depois que eu perdi minha confiança, a minha movimentação melhorou, mas eu não soltava um golpe. Se alguém vinha pra cima de mim, eu saía desesperada, eu fugia. E eu peguei o vídeo de hoje. Aí eu olhei, eu não tinha, gente, eu juro por Deus, eu olhei, eu sou muito autocrítica. E eu olhei o vídeo e falei assim, cara, eu preciso me dar parabéns. A evolução em 2 anos é gritante, ela é gritante. A movimentação é infinitamente melhor, sabe? Não parecendo uma doida estrambelhada, entrando de qualquer jeito. A movimentação melhor, soltando um pouco mais de golpe. Enfim, não tem... a gente não precisa entrar em detalhes, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tinha noção do quanto estava a minha progressão. Eu não tinha clareza disso. Então, eu tava ali, todo dia, indo treinar que nem uma doida, correndo atrás do rabo. Chegava no final das contas, eu ficava super chateada, eu ficava super insatisfeita. A minha autocrítica sempre muito elevada, o meu senso era de não progresso, eu não estou melhorando, eu não estou evoluindo, isso aqui não é pra mim, isso nunca vai dar certo. A gente entra num mar, né, oposto, a gente entra numa tempestade negativa de que, tá vendo, isso nunca vai dar certo, o sucesso vai ser sempre pros outros. Simplesmente pelo fato que eu não parei pra analisar com clareza onde eu estava, onde eu estou e onde eu posso chegar. Então, só de eu ter um pouquinho de clareza, de discernimento de tudo isso que eu já estou fazendo, já deu um pequeno resultado, isso me deu mais motivação pra continuar, pra falar assim, tá vendo? Né? Já mudou o pensamento, tá vendo, Fabiana? Vai dar certo, vai continuar. Mas eu quero continuar para onde? Onde eu quero chegar? O que eu quero construir a partir disso? Então, a clareza, ele é o primeiro ponto, porque ele ajuda a entender onde a gente está, onde a gente precisa chegar, e a gente consegue avaliar o nosso progresso. Se a gente não consegue mensurar, se a gente não consegue nem de forma quantitativa, nem de forma qualitativa, por exemplo, a luta eu não consigo avaliar de forma... Eu até consigo de forma quantitativa, porque os golpes, eles valem pontos, mas nesses vídeos que eu avaliei, eu não estava vendo isso. Eu estava vendo a forma qualitativa das coisas, a qualidade das coisas. Então, quando você consegue avaliar de forma quantitativa ou de forma qualitativa a qualidade do seu progresso, isso te dá mais motivação para continuar. Você não sente mais que você tá só na corrida dos ratos, todo dia correndo atrás do rabo, fazendo a mesma coisa, e você sente que não tá dando certo, e você vira ano, passa ano, e você acha que tá sempre do mesmo jeito, que você não progride, nananana. Clareza. Tópico 1, clareza, onde eu estou e onde eu quero chegar, e como é que eu vou mensurar este meu progresso. Que isso vai fazer... Gente, eu juro por Deus, isso vai fazer muita diferença na jornada de vocês. Vocês conseguirem mensurar, vocês olharem pra trás e falar assim, cara, eu tinha muita dificuldade de fazer isso antes. Hoje, ainda sinto, mas olha como isso está melhor. Então, você começa a entender que existe um caminho e existe solução nesse caminho. Esse caminho, ele é viável. Então, te faz querer permanecer e continuar
explorando esse caminho para você conseguir chegar no objetivo. Então o que eu faço? E por que eu faço? Onde eu quero chegar? Se vocês souberem responder o que vocês querem, vocês já estarão 99% à frente de toda a população. As pessoas, elas não sabem o que elas querem. E eu falo pra vocês assim, vocês nem precisam, tá? Fala assim, ai, Fabi, a minha meta de vida, o meu sonho de vida. Vocês não precisam falar teu planejamento para daqui 5, 10, 15 anos. Cara, define com clareza onde você quer chegar no final do mês. Onde você quer chegar daqui 3 meses. A gente tá agora em junho, onde você quer chegar em dezembro. Você não precisa saber 2030. Você nem sabe se vai estar vivo em 2030, né? Vai estar vivo sim, mas... Pelo amor de Deus. Eu juro por Deus, a pergunta que eu mais fico doida é as pessoas que chegam pra mim e falam assim. O pessoal tá rindo aqui, mas é verdade. Da onde você se imagina daqui 10 anos? Falei, filho, eu não sei nem onde eu estarei daqui 1 ano. Como é que eu posso estar com mais um filho já? Não dá pra saber, você entende? Então, a gente fica meio doido quando a gente pensa nessas coisas. Eu tenho um sonho muito grande, que eu já compartilhei com vocês, que é o meu sonho de vida. E ele não tem a ver com metas, ele não tem a ver com objetivos. A gente confunde um pouco essas coisas. Eu tenho metas e objetivos profissionais. Pode ser que a gente tenha alguns sonhos profissionais. Eu não tenho nenhum sonho profissional, eu descobri isso recentemente. Eu não consegui entender por que eu sempre trabalhava com a minha vida profissional baseada em meta-objetivo. Porque eu entendi que o maior sonho da minha vida, ele não faz parte da minha parte profissional. Minha parte profissional, ele acaba sendo um impulsionador do meu sonho final, que é eu ficar velhinha com meu marido e a gente poder curtir a vida juntos, a gente viajar e a gente ter as crianças prontas pro mundo. Eu já falei isso, eu vou repetir isso sempre pra vocês vão ver eu nessa fase vivendo isso. Me acompanhe. E as crianças falando, Fabi, né, mamãe não, né, que não quero mais irmãos com 20 anos de idade me ligando falando mamãe. Eu criei errado, né? Mãe, volta pra casa! Você e o papai não voltam pra casa, estão aí, na praia tal, fazendo não sei o quê, só comendo... Não é lagosta, porque o Caio não gosta de frutos do mar. No caso, vai ser eu comendo uma macarronada ou uma pizza, coisa do tipo, assim. Essa é a meta, né? Esse é o sonho, mas as coisas que a gente faz no dia a dia, eles se tornam metas e objetivos para que no futuro eu possa concretizar esse sonho. Então não se preocupa com coisas de 10, 15, 20 anos, sei lá onde você vai estar, o que você vai estar fazendo. Mas qual é a clareza que você pode ter para agora, tá? Então, primeira coisa para melhorar a tua performance, melhorar a tua organização, melhorar seu desempenho, é clareza. E aí, quando a gente vai para o segundo ponto, a gente pensa em planejamento. Então, eu preciso entender, dentro de tudo que eu preciso fazer, eu preciso planejar o que eu vou fazer. E por que a gente precisa ter planejamento? Porque a gente acaba fazendo um monte de coisa, que a maioria dessas coisas, elas são irrelevantes, elas não mexem o ponteiro nas nossas metas, elas não mexem o ponteiro nos nossos objetivos. E aí também vem uma razão do porquê que muitas vezes você faz, e você não consegue, não é só sentir, porque eu falo pra vocês, tira um pouco essa percepção do, eu sinto que eu não tô progredindo. Não existe isso, eu sinto que eu não tô progredindo. Isso tem que ser mensurado, né? Ou de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Esse progresso não pode deixar no feeling, porque igual eu na luta, se eu fico no feeling, eu vou achar que eu nunca tô progredindo, que eu não tô servindo pra nada, que eu não tô evoluindo. Então, como é que você consegue mensurar o seu progresso? E aí, pra isso, você tem que ter um planejamento exatamente das coisas que precisam ser feitas. E aí, onde a maioria das pessoas pecam. Por quê? Porque elas enchem a agenda delas, lota de baboseira, gente, eu fico doida. Eu vejo vários Instagrams que fazem um monte de coisa linda, de agenda. Aí você vê lá um monte de baboseira, né? E as pessoas se sentem o quê? Produtivas, dando check em baboseira. Baboseira 1, check. Baboseira 2, check. Baboseira 3, check. Aí você chega no final do dia, você fala, nossa, que coisa linda, olha. Palmas pra mim, eu sou a pessoa mais produtiva. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Mas, amor, aí você pega, você soma o tanto de baboseira que você deu check, você pode ter dado check em 100% das coisas. Você soma tudo isso, isso não te faz 1/10 mais próximo do teu sonho, da tua meta, do teu objetivo. Por quê? Porque é baboseira, não mexe ponteiro. Não mexe ponteiro. Então, mais do que só planejamento, obviamente tem a clareza de onde você quer chegar, mas qual é a clareza das coisas que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? Quais são as coisas que só eu posso fazer,
que elas são fundamentais para que eu consiga chegar no meu objetivo. Qual é a atividade-chave para isso funcionar? Isso vocês podem levar para o relacionamento de vocês. Qual é a coisa que eu preciso fazer no meu relacionamento porque ela é fundamental para o meu relacionamento ter sucesso? Com os meus filhos, na minha profissão, na minha saúde, tudo na minha vida tem a atividade check. Eu não tenho uma agenda de baboseiras. Por isso vocês perguntam, Fabi, como é que você faz para dar conta de tudo? Primeiro, já falei, não dou conta de tudo. Eu dou conta de coisas que realmente importam, coisas que fazem diferença, coisas que mexem um ponteiro. Isso eu já tinha até deixado pro último nível, mas, né, de tópico, eu já vou trazer agora para agora. Eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Eu tenho clareza do que eu preciso fazer todos os dias para conseguir chegar lá. Não é ficar enchendo minha agenda de baboseira. É coisas que realmente vão impactar e fazer diferença no meu caminhar, no meu progredir. Normalmente são habilidades técnicas. Por exemplo, a gente teve um café com joia presencial. Inclusive, a gente vai ter o próximo em julho. Se você quer garantir sua presença, tem o link aqui embaixo. Você clica, você vai para o nosso atendimento, aí você pega todos os detalhes, que eu não quero perder a linha de raciocínio. Quando acabar, você vai lá, clica para você estar aqui no próximo presencial. Olha que coisa doida. Eu perguntei assim, quem aqui é autônomo empresário? 90% levantou a mão. Quantos de vocês dominam funil de vendas? 3 pessoas levantaram a mão. E a sala estava cheia. E aí, o que falta nisso? A pessoa, talvez ela tenha um sonho, um objetivo do negócio dela ser bem sucedido, mas ela não consegue ter sucesso naquilo porque as atividades diárias que realmente mexem um ponteiro, ela não é capacitada naquelas habilidades. Então, ela não consegue exercer. Por exemplo, um empreendedor, um empresário, um autônomo que não sabe vender, é incongruente. É incongruente o caminho. Assim, não faz o menor sentido. Aí a pessoa não entende porque que ela enche a lista dela de um monte de coisa. Ai, check. E aquele monte de coisa que não mexe o ponteiro. Então, dentro dessa priorização, né, dentro do seu planejamento, você vai ter que avaliar se dentro do seu caminho você tem as habilidades técnicas necessárias. Você precisa avaliar se você tem as habilidades soft skills, comportamentais, se você tem inteligência emocional, se você sabe lidar com pessoas. Às vezes você vai ter que ser bom em negociação. Cada perfil, cada pessoa que está aí do outro lado escutando tem uma necessidade diferente. Então, por isso que também não adianta você colocar lá, eu vou colocar um monte de coisa, mas você não sabe fazer. Então, dentro da sua atividade diária de priorização, você vai ter que colocar capacitação. Se você não se capacitar, você pode continuar enchendo a tua agenda de um monte de coisa, você vai continuar não sabendo fazer com maestria, vai continuar gastando tempo. E quando vocês escolhem se capacitar, gente, vocês estão comprando tempo. E é isso que as pessoas não entendem. Ela acha que, eu vou investir num curso, eu tô investindo no conteúdo. Tá. Mas no fundo você está comprando tempo. Eu vou dar um exemplo do Vence, por exemplo. As pessoas que fazem o Vence, elas estão comprando da gente 15 anos de sucesso em vendas. De todos os processos extremamente validados. A pessoa já pega tudo mastigado. Tudo que a gente ficou 15 anos no processo, na rua, sabe, cheiro de rua, passando, fazendo, acontecendo, lidando com o cliente, negociando, vendendo. Como é que eu faço follow-up? A pessoa pega mastigado lá, 4 semanas, 5 semanas o Vence, tá, gente? Mastigado, 15 anos. 15 anos em 5 semanas. Você compra o Sobre a Mente, 12 anos de paulada que eu tomei na minha cabeça, você compra mastigado. Em 20 horas de conteúdo, em 25 horas de conteúdo. 15 anos que eu passei para desenvolver capacidade de inteligência emocional, habilidade de metacognição, você compra mastigado em 20 horas. Aí as pessoas enxergam todo dia aqui no link, o podcast tá aqui, Sobre a Mente, o link tá aqui embaixo. E as pessoas passam despercebido. E eu falo assim, com certeza, a maioria das coisas que você não tem resultado é porque você não tem a competência necessária para conseguir atingir o resultado das coisas que você precisa. Você não tem clareza, você não tem planejamento, mas você também não tem competência. Então, investir em competência, eu sei que às vezes é uma questão de investimento financeiro, mas você está comprando tempo. Então, um dinheiro que é como se fosse uma antecipação de dinheiro, aquele dinheiro que está há 15 anos lá na frente,
Porque você precisaria, às vezes, de 15, 20 anos de experiência de vida, sozinho no sufoco. Com certeza, se você continuasse investindo, assim como eu investi na minha vida 15 anos para aprender e me desenvolver, você vai chegar lá na hora e você vai colher esse resultado. Só que eu demorei 15 anos para colher isso. Se eu tivesse alguém que me ensinasse o que eu ensino para vocês, eu teria colhido isso às vezes em 1 ano, em 2 anos. Eu teria antecipado 13 anos de esforço. O dinheiro de hoje eu estaria colhendo lá atrás. Os resultados de hoje eu estaria colhendo lá atrás, há 13 anos atrás. Eu estaria com 13 anos a mais na frente de desenvolvimento, de conhecimento, de solidez. Imagina a quantidade de coisa que eu poderia estar aqui hoje se eu tivesse uma pessoa que tivesse me passado tudo que ela sabe. Então, coloquem dentro da priorização de vocês capacitação. Não é só executar, executar, executar. Executar é necessário. Mas se você está executando errado, você só está gastando energia. Aí quando a gente pensa... Aí eu falei para vocês que eu ia trazer o último tópico para junto desse. Dentro da agenda de vocês, quando vocês lotam de baboseiras, o que são essas baboseiras? São coisas que vocês poderiam facilmente delegar. Então eu peguei o 5º tópico e eu trouxe como 3º tópico, que é delegar. E eu falo para vocês que, de fato, isso foi uma mudança de chave muito grande na minha vida. E a pandemia, óbvio que ela teve infinitamente mais contras, né? A gente teve muito mais dificuldades, muito mais dores, mas algumas coisas a gente aprendeu e ela trouxe para nossa vida. Então, ela trouxe muito mais tecnologia. Muitas coisas que a gente precisava muito ir presencial, fazer muito presencial, a gente ganhou muito mais tempo no online. Eu tava pensando esses dias que eu tinha que fazer validação de certificado para emissão de nota fiscal, gente. Todo ano tem que fazer esse treco, mas todo ano eu tinha que ir num lugar só pra pessoa olhar pra minha cara e validar e eu ir embora. Hoje eu conecto em 5 minutos, eu faço, né? Então, hoje tem alguns processos que estão muito mais fáceis. O que eu aprendi dentro dessa minha jornada? Que existe muita coisa que a gente faz que ela poderia ser facilmente terceirizada, para que a gente possa ganhar tempo. O tempo é a única coisa que a gente não... Pensando nessa parte de conteúdo, sim, a gente ganha tempo, a gente compra tempo, mas o tempo que a gente desperdiça com coisas que a gente não precisaria estar fazendo, é um tempo que já passou, eu não consigo mais recuperar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a empreender, eu era a pessoa que eu pegava todas as encomendas, eu empacotava, eu levava no correio. Eu juro por Deus, eu levava umas 4 horas, umas 3 vezes por semana fazendo isso. Olha que coisa interessante. Então, nesse momento, eu entendi que eu poderia pegar um portador para poder fazer levar essas encomendas até o correio. Então, de certa forma, essa pessoa ela vai ganhar mais dinheiro por essa atividade e eu vou ganhar mais tempo. Mas, Fabi, como é que eu faço essa conta? Eu comecei a entender mais ou menos quanto custa a minha hora de produção. Então, se eu levar 4 horas, 3 vezes por semana para ir aos correios, porque é o tempo de eu embalar, de eu sair, pegar o carro, colocar tudo no carro, estacionar o carro nos correios, aí pega as coisas, leva as caixas até a fila e volta, aí tem que voltar para casa. Demora. Talvez 4 horas. São Paulo, gente, tudo é meio exagerado, viu? Mas aí pensa assim, se eu pegar essas mesmas horas e eu usar para produzir para o meu negócio, será que eu faria mais dinheiro do que o valor que eu precisei passar para frente para eu terceirizar essa situação? Então, quando as pessoas se perguntam assim, quando que vale a pena eu terceirizar alguma coisa? Toda vez que a sua hora investida, ela vale mais do que a hora que está sendo terceirizada, é algo que vale a pena ser terceirizado. E às vezes nem é só questão de dinheiro, do quanto vale a sua hora ou quanto vale a hora do que está sendo terceirizado. Por exemplo, supermercado. Eu parei de fazer supermercado, eu já falei isso pra vocês várias vezes. Eu entro na Shopper, deixo lá minha compra fresh registrada. E nem é publi isso aí, pode ser publi porque eu vou adorar, viu? Inclusive cuidam muito bem de mim. Eu pego lá minha Shopper, entro lá, compra fresh. Foi uma amiga que me indicou, ela ficou chocada como eu, rainha da praticidade, não usava esse treco. Entrei lá, fiz meu cadastro, Shopper. Eu tenho compra semanal. Eu deixo lá registrado toda a minha compra de salada, frutas, essas coisas que a gente gira mais durante a semana. É minha feira.
E eu tenho lá registrado a minha compra do mês. Então, eu não tenho que ficar vendo lista de supermercado. Eu não tenho que ir até o supermercado. Eu não tenho que lembrar de processar. O negócio gira automaticamente no meu cartão de crédito. Sempre chega. Fabi, sempre chega exatamente na mesma qualidade se fosse eu escolhendo? Às vezes não, confesso. Esse dia chegou um abacaxi que eu fiquei chocada, gente. Eu preciso falar, gente. Eu vou falar isso aí. Chegou um abacaxi com abacaxeira... Eu juro por Deus, uma abacaxeira desse tamanho. E como fala? Cauda do abacaxi, como chama? O caule, coroa, a parte de cima do abacaxi. Tipo, era 3 vezes o tamanho do abacaxi, gente. Eu falei, o que a pessoa acha? Quanto que eu vou usar desse abacaxi, meu Deus? Mas eu olhei aquilo e falei, são escolhas. Ao invés de eu investir esse tempo que eu teria que sair de casa, pegar um monte de sacola, fazer mercado, aí empacota tudo, aí põe no carro, aí tira do carro, guarda tudo, nanana. São mais quantas horas que eu ganho dentro do meu mês, que isso pode se transformar em produtividade. E às vezes, gente, nem tudo precisa ser para produtividade. Às vezes pode ser para qualidade de tempo. Às vezes pode ser para eu conseguir ir numa academia, né? Às vezes quem não tem ajuda e aí ele precisa ter um tempo. Pô, Fábio, eu tenho que fazer mercado, eu tenho que dar conta de tudo, nanana. Mas e se você terceirizar isso e você ganhar essa hora, será que às vezes não é uma hora a mais para você poder ficar com seu marido? Será que às vezes não é uma hora a mais que você consegue utilizar no seu dia para fazer um exercício físico? Será que não é uma hora a mais que é uma hora para você poder ter tempo de qualidade com seus filhos ou às vezes para você ler um livro, que são coisas que você não consegue terceirizar? Existem atividades chaves que a gente não terceiriza. E aí a gente ter clareza disso para terceirizar coisas. Ou às vezes só eliminar. A gente coloca coisa na nossa rotina que a gente não tem que nem fazer. Então tira. Então a gente falou de clareza, a gente falou sobre priorização e priorização com planejamento. E aí a gente precisa, depois de tudo isso, a gente ter uma coisa de controle de tempo. É muito legal eu falar assim, olha, hoje eu vou criar uma apresentação, porque eu tenho que criar uma apresentação. Amanhã eu tenho que fazer uma apresentação. Aí eu sento, quanto tempo eu tenho para fazer a apresentação? O tempo que eu quiser. Não, eu não tenho o tempo que eu quiser para fazer a apresentação. Eu tenho que colocar um prazo, eu tenho 30 minutos para fazer a apresentação. Por quê? Porque se eu sentar para fazer as coisas no tempo que der, primeiro, eu fico com o meu celular do lado, ele toca, porque eu não tenho hora para acabar. Então, se eu ficar distraída, que já é o outro tópico, que é o 5º tópico, que é evitar distrações, é aumentar a sua capacidade de foco, eu vou ficar lá 3 horas fazendo negócio que eu poderia fazer em 20 minutos, que eu poderia fazer em 30 minutos. Então, todas as coisas que eu coloco na minha agenda, elas têm hora para começar e elas têm hora para acabar. Isso exige que eu tenha mais foco, que eu tenha mais direcionamento, que eu comece e termine coisas. Isso me dá mais prioridade nas coisas que eu preciso fazer. Imagina eu sento para fazer, hoje aqui eu vou... Qualquer coisa, eu preciso montar uma planilha, sei lá, preciso atualizar um negócio. Eu recomendo que quando vocês colocarem na agenda de vocês, coloque exatamente, agora, 8 horas da manhã, eu vou fazer tal coisa, das 8 às 8h20. Das 8h20 às 8h40, eu vou fazer tal coisa. Agora, próximo exercício, eu preciso de mais tempo para conseguir executar. Eu vou fazer isso em 1 hora. Inclusive, isso vai te ajudar a masterizar melhor os processos. Fazer com que você performe muito melhor. Então, às vezes, tem coisas que hoje vocês fazem com dificuldade, que vocês levam 2 horas... Mas que você tá tão no corpo mole de deixar lá, eu vou vendo quando é que vai dar, e eu vou tentando fazer. Você vai ver que às vezes em 2 horas você consegue fazer 4 vezes essas coisas se você começar a pensar em questão de tempo. Você começar a falar assim, cara, não. Eu preciso colocar o meu cérebro para ter mais atenção, eu preciso colocar o meu cérebro para ter mais foco. Ele precisa começar a ter mais agilidade. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Meu tempo ele é escasso. Então, eu preciso ser uma pessoa mais produtiva. Então, isso é uma das coisas que... Isso serve se você é autônomo, se você é empresário, se você é funcionário. Hora. Que horas que eu vou começar essa atividade? Que horas que eu vou terminar essa atividade? Para cada vez mais vocês colocarem o seu cérebro para falar assim, cara, bora. Tempo é tempo, é tempo. Vamos produzir. Porque senão eu vou lá... Aí eu sento. Aí eu tomo meu café... Aí eu vejo a vida passar. Aí quando eu já vejo, já passaram 15 minutos. E aí quando eu falo de foco, que seria o nosso último tempo, o nosso cérebro aguenta 45 segundos focado em atividade, em média. Se uma pessoa abre uma tela de computador, ou se você abre alguma coisa no seu celular, você consegue reter a sua atenção por 45 segundos. Gente, isso é desesperador.
É uma necessidade de mudar estímulos, mudar estímulo, mudar estímulo, mudar estímulo, mudar estímulo. Por isso que eu falo sobre você começar a disciplinar o seu cérebro para começar uma atividade e terminar uma atividade. Coloca um prazo para ele. Porque você vai ser obrigado a eliminar as distrações, sair da multitarefa. Tem um livro que eu tava lendo que ele fala exatamente sobre isso, sobre você... Ele fala, eu quero que você escreva uma frase e fale o seu nome. Quanto tempo demora para você fazer os dois juntos? Agora escreve a frase e depois fala o seu nome. Quem trabalha com multitarefas demora sempre muito mais tempo. Então, se você faz esse exercício, eu não lembro agora qual que era a frase, mas era a frase com 4, 5 palavrinhas. Escrever a frase e falar o seu nome junto demora muito mais tempo do que você escrever a frase separado e você falar o nome depois. Porque você tem foco, você tem direcionamento. Do que aquela pessoa que senta assim, o que eu vou fazer agora? Aí ela abre uma tela. Aí ela, não, peraí que eu vou fazer isso agora. E ela vai quicando a cada 45 segundos em estímulo. Não, agora eu vou ver um e-mail. Entrou um e-mail, ela vai ver o e-mail. Cara, desliga o e-mail. Para de ver e-mail. Fecha a tela do e-mail. Vira o celular para baixo. Coloca um fone para ninguém falar com você. Evento, né? A gente pensa que no escritório todo mundo é muito disponível o tempo inteiro. As pessoas chegam para falar o tempo inteiro. Você não consegue ter foco de... Eu vejo que tem vários lugares que colocam atrás da cadeira assim, ocupado. Colocam um sulfite. Não falar comigo. Bota um fone... Filho, tá escrito não falar. Não fala comigo, eu estou ocupado. Né, gente da criação? O pessoal da criação tá assim, E as pessoas não respeitam, é impressionante. Mas é uma cultura que eu percebo que aqui dentro do escritório a gente tem que trabalhar. Porque a gente é tão disponível, que a gente para o tempo inteiro para as pessoas. Então é algo que a gente tem que... Eu confesso que aqui dentro do escritório a gente tem que ajudar as pessoas a terem mais foco, respeitar o espaço delas. Mas antes de eu respeitar o espaço delas, a gente precisa exigir esse respeito com nós mesmos. De garantir que eu vou começar algo e eu vou terminar algo. Simples, gente. Nada disso custa dinheiro. Qualquer pessoa é completamente capaz de ter clareza dos seus objetivos, ter um planejamento, uma organização do como eu vou fazer isso e se capacitar para isso, saber prioridades daquilo que vocês precisam fazer. Depois, você aprender o que precisa ser delegado de tudo que você faz, que às vezes você pode passar para frente para você ganhar mais tempo de volta. Melhorar a técnica de gerenciamento do seu tempo, colocar a hora para as coisas começarem e as coisas terminarem. E, por fim, evitar distrações. Não tem muito segredo. Coloca esses 5 itens que eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença para vocês serem pessoas mais organizadas e para que vocês tenham muito mais progresso em relação aos resultados de vocês.